Aí sim, minha galera abençoada, John Olocke na voz. E hoje a gente vai voltar pro nosso protagonista, o Mano José. Se no último capítulo a gente viu uma novela mexicana cheia de treta na família do Judá, agora a gente volta pro Egito pra ver como tá a vida do nosso sonhador vendido. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar Gênesis capítulo 39. A gente vai ver o José que foi jogado no fundo do poço, começando a subir na vida. Mas quando tudo parece que vai dar bom, uma tentação sinistra aparece para testar a integridade dele até o talo. É uma história sobre fidelidade, tentação, injustiça e como Deus pode estar com a gente até mesmo no lugar mais improvável, a prisão. Se você tá pronto para ver a virada de chave e a prova de fogo do José, já esmaga o like aí embaixo. E se inscreve, porque a lição de hoje é sobre como se manter firme quando o mundo quer te derrubar. Bora nessa! Se liga nessa fita. O capítulo já começa com José chegando no Egito, não como turista, mas como mercadoria. Ele foi vendido para um cara chamado Potifar. E esse Potifar não era um Zé Ninguém não. Ele era um oficial do faraó, o capitão da guarda. Basicamente, o chefe de segurança do Egito, o cara que resolvia os BOs do rei. José foi parar na casa de um dos caras mais poderosos da nação. E aí, meu parceiro? A gente vê a primeira frase que vai se repetir nesse capítulo e que é a chave de tudo. E o Senhor estava com José. Isso aqui é ouro, anota aí. Não importa se você tá no palácio, ou no poço, na sua casa, ou como escravo numa terra estranha. Se Deus está contigo, a bênção te acompanha. Por causa da presença de Deus, tudo que o José botava a mão, prosperava. O cara tinha o toque de Midas celestial. Ele era eficiente, de responsa, um funcionário padrão que todo chefe sonha em ter. E o Potifar, que não era bobo, percebeu isso. Ele viu que tinha alguma coisa diferente naquele moleque hebreu. A Bíblia diz que ele viu que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O José caiu nas graças do patrão. Potifar gostou tanto do trabalho dele que o promoveu. De escravo, ele virou o mordomo, o administrador da casa toda. Potifar confiou tanto no José que entregou tudo na mão dele. A única preocupação do Potifar era decidir o que ele ia comer no almoço. O resto? Se vira aí, José. E a Bíblia diz que por causa de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio. A bênção na vida de José transbordou e alcançou até o seu patrão pagão. Quebrada sinistra, né não? Tudo parecia perfeito. José estava no seu melhor momento desde que saiu de casa. Ele era um jovem bonito, bem-sucedido, respeitado. Mas é aí que o diabo entra em campo para tentar estragar tudo. A mulher do Potifar, que a gente vai chamar de Dona Potifara, começou a lançar uns olhares para o José. Ela viu aquele hebreu bonitão, cheio de saúde, e a cobiça bateu forte. Um dia, ela chegou pra ele e mandou o papo reto na lata. Deita-te comigo. Imagina a cena! A esposa do seu chefe, a mulher mais poderosa daquela casa, te dando mole de um jeito que não dá pra ignorar. Pra muito cara, isso seria a oportunidade da vida, mas não pro José. A resposta dele foi uma aula de integridade, de temor a Deus e de lealdade. Ele diz: aí, senhora, se liga, meu patrão confia tanto em mim que ele nem sabe o que tem em casa, ele entregou tudo na minha mão. Nessa casa ninguém é maior do que eu, e ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Pá! Depois que eu, entendi isso, José não disse, eu pecaria contra meu patrão. Ele disse, eu pecaria contra Deus. A lealdade dele não era só ao homem, era principalmente a Deus. Ele sabia que o pecado, mesmo escondido, é uma ofensa direta ao Criador. Mas a dona Potifara não era de desistir fácil. A Bíblia diz que ela falava com o José dia após dia. Ela era insistente, chata, uma verdadeira tentação ambulante. E o José? Ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Ele não só dizia não, ele fugia da presença dela. O GPS da vida é a palavra, esquece? E a palavra diz para fugir da aparência do mal. José não ficou testando sua força, ele meteu o pé. Até que um dia a armadilha foi montada. José entrou em casa para fazer seu trabalho e não tinha ninguém ali. Era o cenário perfeito.
A dona Potifara o agarrou pela roupa e disse: "Deita-te comigo." E o que o José fez? Ele não discutiu, não tentou se explicar. Ele simplesmente largou a capa na mão dela e fugiu, saiu correndo pra fora. Aí, meu parceiro, o amor rejeitado virou ódio e vingança. A dona Potifara, com a capa do José na mão, a prova do crime, começou a gritar e a armar o maior escândalo. Ela chamou os servos e disse: "Olha aí, meu marido trouxe esse hebreu pra zombar da gente. Ele veio se deitar comigo, eu gritei, e quando ele ouviu o meu grito, ele largou a capa e fugiu." Quando o Potifar chegou em casa, ela contou a mesma história mentirosa, cheia de drama. "O servo hebreu que você trouxe veio me insultar. Ele tentou me forçar e quando eu gritei, ele fugiu e deixou a capa." O Potifar, ouvindo aquilo, ficou furioso. A ira dele se acendeu. E o que ele fez? Pegou o José e o lançou na prisão. Não era qualquer prisão, era o cárcere onde ficavam os presos do rei. O lugar mais fundo do buraco. Do cargo de maior confiança, José foi parar no pior lugar possível por causa de uma acusação falsa por ter feito a coisa certa? Que injustiça, né não? Parecia que Deus tinha abandonado ele. Mas aí, meu parceiro, aquela frase sinistra aparece de novo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aí o joelho dobra e a gente ora. Mesmo na prisão, na humilhação, na injustiça, Deus estava com José. E a bênção começou a operar de novo. O chefe da prisão gostou tanto do José que, entregou todos os outros presos na mão dele. José virou o gerente da prisão. O carcereiro confiava tanto nele que nem se preocupava com nada. Por quê? A resposta é a mesma. Porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí, minha galera, que capítulo! Uma aula de como a integridade é testada nas horas mais difíceis. José nos ensina que é melhor estar na prisão com a consciência limpa e a presença de Deus, do que no palácio do pecado. E nos mostra que não existe lugar tão fundo que a graça de Deus não possa nos alcançar e nos fazer prosperar. Agora, quero ouvir o seu papo reto. Qual foi a maior lição que você tirou da atitude do José de fugir da tentação? E ver que Deus estava com ele até na prisão muda o jeito como você encara as injustiças da vida? Solta o verbo nos comentários. E se você tá curtindo essa saga de superação, já sabe, né? Dá aquela moral responsa. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Paz!